quintou! Bora lá. Gente, falando de férias, né? As minhas crianças estão em férias também em casa. Uma coisa que é muito interessante, né? Quando a mulher ela está trabalhando para alguém, ela está no mundo corporativo, ela se organiza para o período de férias, tanto dos filhos quanto pro dela. É impressionante o nível de organização que a mulher tem. Ou a criança fica numa colônia de férias, ou fica num parente, ou fica num amigo, dá-se um jeito. Mas quando você começa a empreender, que em tese você tem toda a flexibilidade do mundo, você se manda, isso não acontece. A mulherada para de tirar férias. É uma loucura. E aí é interessante, né? Eu quero trazer para vocês pensarem um pouco a respeito dessa questão das férias, que muitas de nós, mulheres, homens também, né? Mas aqui eu estou falando mais direcionado para as mulheres. Muitas de nós temos uma questão muito forte que é ser workaholic, né? Que é um termo que a gente usa para quem é viciado em trabalho. O que acontece? A mulher que empreende, geralmente ela usa algumas desculpas para ela, para não tirar férias. E a primeira grande é o seguinte: mas se eu não trabalhar, eu não ganho. Mas se eu fechar aqui a lojinha, se eu parar de prestar o meu serviço, eu não vou ter remuneração. O que é uma grandíssima bobagem, né? Porque você tem toda a condição de se organizar para que isso aconteça. Se você tem uma loja física, tem um estabelecimento, tem qualquer situação, é óbvio que você não vai fechar a sua loja, o seu comércio, a sua empresa, porque você vai sair de férias. Até porque, minha amiga, deixa eu te contar uma coisa, você não é insubstituível. Então, vamos começar a delegar, né? Porque se você, inclusive, gostaria que a sua empresa crescesse um dia, você vai precisar começar a treinar pessoas para fazerem o que você faz. Então, começa a delegar, aprende a delegar. Tem que ter, o primeiro, né? Primeiro passinho. E se eventualmente você é uma prestadora de serviços, como eu, né? Eu trabalho com mentorias, dou aulas, treinamentos, eu sou uma prestadora de serviços. Como que eu faço? Eu organizo tudo isso para acontecer antes de eu sair de férias e depois de eu voltar das minhas férias, né? Porque a gente tem flexibilidade, a gente consegue organizar para que isso aconteça. Eu vou faturar menos dinheiro? Vou ficar com meus boletos em aberto, né, gente? O boleto vence todo dia? Não dá. Só que a gente organiza para que isso aconteça antes. Eu, por exemplo, vou sair de férias a partir do dia 18. Mas, assim, eu vou sair de férias a partir do dia 18. Então, eu organizei todo o meu trabalho para antes, né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu vou sair de férias, Mabel, eu vou deixar trabalho acumulado. Eu vou te provar que não. Porque quando a gente descansa, o nosso cérebro... Bom, primeiro é o óbvio, o nosso corpo já descansa, né? E a gente precisa colocar essa nossa máquina em repouso algumas vezes, né? Para se movimentar de forma diferente. O nosso cérebro, quando ele entra em descanso, quando ele vai fazer outras coisas, a gente viaja, conhece outras pessoas, ele faz novas conexões neurais. Então, tem uma tendência muito grande, quando a gente volta de uma viagem, seja ela de férias ou não, você volta com um monte de ideia nova. Pode notar. Porque o seu cérebro descansa da rotina do dia a dia, você faz novas conexões e, às vezes, nessas viagens ou nesses períodos de repouso que você está em casa, se dá ao luxo de ficar, às vezes, 2 dias em casa de pijamão, né? Porque o dia que você tira esse repouso, o seu cérebro, ele oxigena diferente. Você sai do automático e encontra a solução para aquilo que você não via. E a gente, inclusive, acostuma com aquilo que não é bom. Olha que coisa absurda. A gente se acostuma com o que é ruim. A gente se acostuma, às vezes, com uma rotina medíocre no sentido de mediana. Isso é sempre a mesma coisa, da gente não fazer nada diferente. E quando a gente sai de férias, é incrível como a gente produz mais. Podem notar. Se você marcar suas férias, você vai trabalhar muito mais antes para não deixar nada acumulado. E quando você voltar, você volta tão feliz e tão maravilhada, com gás, que você trabalha o dobro. Ou seja, tirar férias comprovadamente faz você produzir mais. Não é fingir que está descansando. Eu já fui muito workaholic e para mim era muito difícil desligar. Eu estava viajando, estava com a família, isso quando eu estava no mundo corporativo, e eu estava sempre trabalhando, olhando para o celular e esperando a próxima demanda. E olha como isso é louco. Quando a gente está no mundo corporativo, é muito dúbio. A gente quer sair, precisa sair, tem medo de sair porque tem medo de não voltar, porque tem medo da empresa perceber que nós somos substituíveis naquela ausência. Então você já sai preocupada, rezando para dar um problema, que é para alguém te chamar. E aí a gente não descansa. E eu, como quase todo mundo, não descansava, nunca. Quando eu comecei a empreender para mim, que no começo não era essa empresa,
trabalhava empreendia com multinível, né, venda direta, cosmético, fui diretora de uma empresa de cosméticos durante alguns anos. Nesse período, eu aprendi a não sentir culpa em tirar férias, mas não sentir culpa para tirar férias é um aprendizado. Pensa, a gente na nossa vida adulta, a gente fica lá 10, 15, 20 anos sentindo culpa e medo por se dar descanso. É um movimento que não é fácil da gente fazer, sair sem sentir culpa. Então, esse pensamento vem quando a gente está no corporativo pelo medo de ser desligada, por medo de ser mandada embora, perceber que a gente é substituível, que alguém faz o que a gente faz e talvez faça melhor. A gente falava que era férias long neck, sem retorno. E quando a gente começa a empreender, a questão da culpa é o medo de não estar produzindo. É o medo de não ter renda, é o medo da... Gente, é uma avareza gigante, né? É o medo de não conseguir trazer dinheiro. Então, se você está com o dinheiro contado e não pode sair, se dá ao luxo de sair um dia sem olhar para o seu celular para ver se tem algum cliente chamando, sem fazer alguma coisa. Em último caso, se você é uma pessoa indisciplinada a ponto de guardar o dinheiro, já organize, comece a pagar uma viagem. Porque tem gente que trabalha, às vezes, na força do boleto para vencer, né? Então, quando a gente fala de férias, mas eu vou ficar entediado, o que eu vou fazer? Pensa o seguinte, o que você faria se não tivesse mais ninguém no mundo, só você? O que você faria? É interessante isso, né? A gente não tem o hábito de ficar sozinho, a gente não tem o hábito de se curtir, a gente não consegue conviver com a gente. Olha que louco! E precisa sempre ter um monte de gente em volta. Então, se você vai tirar férias e não vai viajar, não vai fazer nada, olhe para si. Quais são as coisas que eu gosto? Como que eu vou me curtir nesse momento? O que eu vou fazer, né? Às vezes sozinha, sozinho. É bom demais a gente se curtir e a gente esquece isso. A gente acostuma a ter tanta gente em volta e às vezes esse monte de gente em volta nem é companhia, é só volume de pessoas, né? A gente se acostuma tanto com isso que às vezes a gente quer programar sempre coisas para estar em movimento. Mas tira um dia para ficar só você, com você vai ver como é ótimo.